Olha quem voltou depois de alguns dias sumido aqui, né, para trazer vídeo para vocês. Voltei hoje com um vídeo que eu queria ter trazido e ter feito desde o começo, tá? Mas, né, a vida é assim, a vida é essa, então vamos para o vídeo de hoje, gente. Hoje eu vou trazer para vocês indicação de 3 livros para quem está iniciando na profissão de tarólogo. Eu acho que esse vídeo ele é muito importante porque hoje a gente tem uma enxurrada de literatura sobre o livro de tarô, tá? Sobre quem está iniciando na profissão de tarólogo, e a pessoa fica assim em dúvida, porque quando entra na Amazon ou nessas editoras para comprar livro, a pessoa fica perdida, falando, nossa, o que, que eu faço? Que foi que aconteceu comigo? Na época, eu ficava assistindo vídeos aqui no YouTube de recomendação, etc e tal, porém, cada um tem a sua vivência, certo? E através de todos esses livros que eu tenho aqui, tá? E que eu já li, eu classifiquei esses 3 como os primordiais e os de fácil entendimento para quem está começando, tá? E eu vou bater numa tecla aqui, que tem pessoas que falam assim: "Ah, esses que é para iniciante eu nem vou comprar, já vou comprar um intermediário para o meio, porque o básico não importa, vou gastar meu dinheiro à toa". E a gente precisa se atentar muito a isso, tá? E por que eu selecionei esses livros aqui também? Por causa disso que eu vou falar para vocês. Quando a gente inicia numa profissão, quando a gente começa a aprender alguma coisa nova, a base, gente, a estrutura, ela precisa ser bem sólida. Para quê? Para que a gente se estruture dentro de algo verdadeiro, dentro de algo que a gente possa se embasar e depois a gente começar a se aperfeiçoar, a gente começar a expandir mais o nosso conhecimento. Mas, gente, a base ela é muito importante, tá? Por isso que eu acho que os livros de iniciante, eles são muito importantes, a gente precisa consumir muito, né? Ler mais do que uma vez, para que a gente consiga criar uma estrutura e uma base de estudos bem legal, e aí, consequentemente, a gente começar a se aperfeiçoar, mas depois dos livros bases, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos iniciar a indicação do livro aqui para vocês. Antes de iniciar, peço para vocês só se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa desse tema, tá bom? E vamos fazer crescer, né, essa rede de conhecimento, essa rede de espiritualidade séria, né? Que eu trago sempre indicações de boas leituras, sempre trago dicas legais aqui para vocês. Então, se inscreve aqui no canal para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Gente, primeiro livro que eu vou trazer de indicação para vocês é um livro muito conhecido, tá? E é um livro muito bom, que é a Bíblia do Tarô. E é essa versão aqui, tá? É a coleção das Bíblias. Por que eu estou falando da coleção? Porque existem vários livros, né, sobre a Bíblia. Então, é a Bíblia do Tarô, a Bíblia da Astrologia, a Bíblia dos Cristais. Então, tem várias edições e vários temas sobre esse livrinho aqui, tá? Eu tenho esse, que é a Bíblia do Tarô, tenho a Bíblia da Astrologia e a Bíblia dos Cristais. Eu comecei com a Bíblia dos Cristais, que foi o meu primeiro estudo dentro da espiritualidade, tá? Gente, esse livro aqui, eu acho ele muito bom para quem está iniciando. Por quê? Vamos lá. Sobre o começo, história do tarô, como embaralhar, faça a sua primeira leitura, isso é muito importante, mas isso a gente aprende dentro dos cursos e com a nossa vivência, com a nossa experiência, tá? Sobre a história do tarô é muito básico, assim como os outros livros também, né? Aí eu tenho outros livros para indicar para vocês. Só que o que eu acho bem legal desse livro aqui, primeiramente, tá? A explicação do arcano, ele tem a foto colorida da carta, e isso eu acho muito legal para quem está começando a aprender, para guardar mesmo a imagem ali, né? Aqui, gente, eles fazem. Peraí, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Eles fazem a associação zodiacal, tá? Isso eu já acho bem legal para ser um livro básico, que está bem aqui em cima, tá? Que, por exemplo, afinidade zodiacal com a carta do diabo, é o signo de Capricórnio. Então a gente já começa a fazer a associação dos signos, das pessoas que a gente sabe que é daquele signo, com o arcano. Isso ajuda a gente a guardar as informações, ajuda a gente a começar a ter um processo de entendimento maior daquele arcano, tá? E por ser um livro básico, eu acho muito interessante ter essa informação. O que eu acho legal aqui também? Aqui tem as palavras-chave, bem pouquinho, e frases-chave, ou chaves de abertura também, que são as frases que, se a gente lê aqui, a gente já compreende que está falando daquele arcano, tá?
A gente não precisa se apegar e nem deve se apegar a essas palavras-chave, porque senão a nossa consulta fica engessada. Porém, essas chaves de abertura, ou essas palavras-chave, elas são importantes para que a gente consiga acessar um estudo mais profundo através daquelas frases pequenas. Então, para quem está começando, isso é muito importante, tá? E eu acho as palavras-chave aqui, as chaves de abertura, muito legais, tá? Que trazem, assim, realmente algo que vai fazer a gente lembrar, né? Ou adentrar aquele estudo daquele arcano que saiu ali no jogo, tá bom? E outra coisa, aqui sobre a interpretação do arcano, tá? Até engasguei aqui. Essa página aqui é pouquinho, tá? Gente, para quem está começando, não adianta vir aqui ter 10 páginas explicando sobre um arcano, tá? Porque se tiver 10 páginas sobre um arcano, a pessoa ela acaba se perdendo, né? Ela acaba se confundindo com aquela ali, com aquela interpretação, com aquela energia ali, aí a pessoa começa a ler, e fala, nossa, eu preciso ler, né, 78 arcanos, com 10 páginas cada um, quando que eu vou acabar? A pessoa acaba desistindo. E para quem está começando, isso é muito comum. Então, acho interessante ter uma breve explicação, as chaves de abertura, a imagem colorida, e essa ligação com signos também acho bem legal por ter nesse livro aqui, tá? Ele tem os arcanos maiores e também tem a interpretação e a imagem dos arcanos menores, da mesma forma que eu expliquei para vocês. Mas, gente, o ponto-chave, né, o que eu acho, assim, extraordinário nesse livro, principalmente para quem está começando, é a questões das tiragens. Porque não adianta nada você ler todos esses livros aqui que eu estou lendo e você não praticar. A profissão de tarólogo é uma profissão que você se aperfeiçoa através da vivência, através da prática, tá? E aqui tem umas tiragens muito legais. Aqui tem muita tiragem. Não é aquele livro que tem só 3 tiragens, sabe? Você abre lá no final do livro, uma carta, 3 cartas e a mandala. Não, aqui tem muita, tem uma parte aqui que é toda de tiragem. Tem tiragem para relacionamento, para destino, para gente, para saúde, para tudo quanto é coisa, tá? E o que eu acho legal aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem a explicação da posição da tiragem, onde você vai colocar as cartinhas. E o que eu achei muito legal, principalmente para quem está começando, é que aqui do outro lado tem um exemplo mesmo, com arcanos aleatórios, que eu acredito que a pessoa deve ter, né, feito ali para criar esse livro. E aí tem a imagem dos arcanos que saiu nessa tiragem aqui e a interpretação breve aqui. Então, para quem está começando, gente, isso é muito importante. Isso ajuda muito a pessoa a entender, né? Dentro de um contexto de uma pergunta, o que aqueles arcanos significam, né? E todas as tiragens têm exemplos, ó, todas. Todas têm a tiragem, a posição certinha aqui, o que significa cada posição, e desse lado, um exemplo mesmo, com as cartas e com a interpretação breve aqui. Então, eu acho que esse é o ponto alto desse livro, por isso que eu recomendo ele para vocês. Eu acho que é muito interessante, viu, gente? É um livro que vale a pena comprar, não é um livro caro, e é um livro que ajuda bastante para quem está começando, principalmente por conta dessas tiragens, tá? O segundo livro que eu vou falar para vocês, esse daqui eu acho extremamente importante também e interessante, eu vou explicar para vocês o porquê. O livro, deixa eu falar do livro, né? É o Tarô Original Waite Smith, 1909, tá? Esse daqui, você consegue esse livro, que é um livro grosso aqui, tá? Através da compra deste tarô. E é isso que eu acho importante desse livro aqui, além da leitura. Porque a maioria das pessoas, elas têm dúvida qual tarô comprar primeiro. Qual tarô que eu compro, qual tarô que eu começo, não sei. Então a pessoa fica em dúvida, né? E aí, comprar este livro aqui, que na verdade é comprar este tarô, é o tarô original de Waite Smith, que é um tarô mais fácil para a pessoa começar a estudar, tá? Aqui você vai pagar um pouquinho mais caro, porque na verdade você está adquirindo um tarô, tá? E o tarô é de boa qualidade. E você vai ter esse livro, que é o segundo livro que eu estou indicando para vocês. Por que eu acho que esse livro aqui ele é interessante? Porque é o livro original da base de um tarô que é um tarô mais usado nos dias de hoje, que é o tarô de Waite Smith, tá? É o tarô que eu mais amo, né? Eu amo muito esse tarô. E na verdade, vou falar para vocês, gente.
Para mim ter este tarô aqui, o tarô original mesmo, bonitinho, eu consegui comprar esse ano. Antes eu fui comprando os outros tarôs temáticos. No começo, meu primeiro tarô foi o tarô da Bruxa Prateada, tarô prateado das bruxas, tá? E não é um tarô muito legal da gente começar. Por quê? Porque a gente precisa dessa base, dessas imagens aqui, para que a gente consiga ler qualquer outro tarô. E aí, gente, consequentemente, quando você tem esse tarô aqui, você tem um livro muito bem explicado que também vem com a imagem colorida. E aqui já vem uma explicação também breve, tá? Mas uma explicação legal, uma explicação mais aprofundada. Aqui também tem as chaves de abertura, como eu disse para vocês, tá? Tem frases aqui que é bem legal também, que a gente consegue decorar, né? Olha aqui, sobre a carta, o arcano 13, né? A carta da morte. Olha a frase que tem. Adeus ao velho e boas-vindas ao novo. Aí a gente já consegue associar o que aquele arcano está querendo dizer, através de uma frase, né? E aqui tem as palavras-chave e também tem algumas palavras aqui da carta invertida. Eu não uso, mas para quem usa é interessante, né? E aí tem arcanos maiores, tem arcanos menores, tem métodos de tiragem também. Então, é um livro bem completo, é um livro bem grosso, assim, para as pessoas estudarem, tá? Um livro legal de ler, é um livro gostoso de ler, tá? Eu recomendo muito esse livro aqui. Eu acho que o ponto-chave é o conteúdo que tem aqui, ele é muito fácil de entender, né? Para quem está começando, é bem legal, mas eu acho que o ponto alto desse livro aqui é, na verdade, por conta do tarô, que é o tarô original, é um tarô que você vai ter mais facilidade de aprender, né? E aí você já acompanha com um livro excelente, que vai complementar as informações desse livro aqui, tá? Na verdade, é quase as mesmas coisas, mas muda alguma palavrinha ou outra que ajuda a gente ter um vocabulário maior dentro das consultas, tá? O ponto alto desse daqui eu acho que é as tiragens e desse daqui é a interpretação, tá? E ele é um livro mais grossinho, né? Ele é maior, então ele tem um pouco mais de conteúdo, ele vai trazer assim informações bem legais pra gente. E eu acho bem legal, tá? Eu acho bem legal, principalmente por conta de vir o tarô. Vem umas cartas lindas, sabe? Grande, um tarô grande, bem legal pra gente, ó, embaralhar, ó, até pula a carta aqui, querendo, né? E eu amo esse verso aqui, esse azulzinho aqui, essas mandalinhas aqui, eu acho muito bonito, tá? Então, eu acho bonito, é uma imagem envelhecida, é a forma que eu gosto, então o ponto alto é porque vem o tarô e porque as informações aqui são de fácil entendimento também, mas ele complementa o primeiro livro, tá? O terceiro livro que eu vou indicar para vocês, ele é um livro que eu tô trazendo aqui ele nesses livros de iniciante, mas ele é um livro assim que vamos para o intermediário, mas eu acho que é um livro muito necessário, que é o volume 2 da trilogia do Ney Naif, tá? O volume 2 ele vai falar dos arcanos, tá? É Tarô, Vida e Destino, volume 2. Eu acho que vocês têm que comprar os 3 livros, eu tenho os 3 ali, e sempre tem promoção de você comprar os 3. O primeiro volume ele vai falar da estrutura e da simbologia do tarô. Eu achei um livro denso, tá? Um livro denso no conteúdo, mas necessário, a gente precisa saber da estrutura, tá? Mas eu acho que aquele lá, ele entra mais na parte dos livros de histórias do tarô, para entender a estrutura, como surgiu, etc e tal, tá? Agora, para entender os arcanos, eu acho que o volume 2, ele entra aqui como os livros principais para iniciante, tá? Mas eu já recomendo você comprar os 3 livros, tá? Porque o terceiro volume, ele vai ser todinho sobre métodos de tiragem. E o Ney, gente, ele traz aqui uma explicação, não é uma explicação curta, tá? Por isso que eu falo para vocês que aqui já vai para o intermediário, porque ele tem umas 2, 3 páginas para cada arcano, tá? E aqui, gente, o Ney, ele se baseia na estrutura do tarô de Marcélia, que é o tarô mais antigo, né? Ele é mais antigo do que o Waite. E tem essa diferença, porém, gente, tarô é tarô, né? A gente entendendo a estrutura base que começou lá no Marcélia, a gente consegue entender o Waite, consegue entender qualquer tarô. Mas as imagens aqui vai ser do tarô de Marcélia. Aqui, na verdade, vai ser na imagem do tarô do Ney, mas ele é baseado no tarô de Marcélia, tá? Esse livro ele é branco e preto, ele não é um livro colorido, mas ele é um livro que ele tem um conteúdo muito importante, né? Aqui, ó, aqui a gente tem o arcano 17 da estrela, aqui ele vai trazer a tarologia, o signo, simbolismo clássico do arcano,
analogia, sintoma e taromancia. Tudo isso, gente, de cada arcano. Olha aqui, atributo básico, tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês é só do arcano da estrela, tá? Atributo diverso e ainda sempre tem um note e anote, que é uma observação aqui. Então, eu acho que é um livro muito interessante para quem está iniciando, mas eu trouxe uma ordem, né, para vocês lerem, tá? Começa pela Bíblia do Tarô, que ele é o mais basiquinho, vai para o tarô original de Wade Smith, tá? Lê, consome tudo aquilo ali, toda aquela informação, e depois você vem para o livro do Ney, tá? Não vai direto para o livro do Ney, porque pode ficar um pouco complicado para quem está começando, tá? Não que seja difícil o entendimento as coisas que ele escreve aqui, mas, gente, ó, já é mais informação para um arcano só. Então, acho que a gente começa por ali, e aí esse daqui ser o terceiro desses 3 livros que eu estou recomendando para vocês, eu acho que é mais interessante, tá? Tanto é porque, como ele segue a linha de Marsella, olha os arcanos menores, não tem imagem igual do Waite. Não tem as imagens igual aqui, ó, no arcano menor, tem a imagem, a gente já consegue entender um pouco através da imagem. O Ney não, como ele segue a linha de Marsella, olha, 5 de ouros é 5 moedas, mas vai ter toda a explicação. Mas você tendo a base do Waite, você vai conseguir entender, tá? E aí eu acho que essa leitura do Ney, ela complementa muito, né? Na verdade, ela segue como uma leitura necessária para que a gente se aprofunde nos arcanos. Esse livro aqui, para mim, é de intermediário a avançado, né? É um livro, gente, que eu sempre estou consultando, né? Como eu tenho quadro, que eu tinha passado para cá, mas voltei lá pro Instagram para ficar algo mais curto, porque eu estou sem tempo, né? De ficar gravando muito, o Filosofando com Tarô, todas as vezes que sai um arcano, eu pego esse livro aqui do Ney, eu pego o original, sempre vou trazendo várias informações para mim trazer o contexto daquela mensagem que quer passar. Mas esse livro do Ney é um livro muito bom para a gente sempre estar consultando, tá? A gente sempre está ali abrindo, deixa eu ver o que esse arcano significa, principalmente porque tem uma explicação mais rica em detalhes, etc. e tal, a gente consegue se aprofundar um pouco mais no arcano. Então, acho que é um livro muito necessário para quem está começando, mas através dessa sequência que eu estou dizendo para vocês, tá? Aí, gente, ó, são esses 3 livros aqui que eu trago de indicação para quem está começando, tá? Não vai ser uma leitura rápida, né? Vai ser uma leitura mais densa, uma leitura que você tem que ter paciência, que você tem que ler ali com bastante carinho, com bastante cuidado, porque ó, são livros grossinhos, né? Uma recomendação que eu vou trazer para vocês, principalmente para quem está começando, para não ficar uma coisa cansativa, compra um caderno, né? Um caderno mais grosso do que esse daqui, porque senão não vai caber as informações. E aí você pega, né? Seu tarô, pega os 22 arcanos maiores e separa, né? Separa dos menores e começa pelos arcanos maiores. E aí você vai tirar um arcano por dia. E através desse arcano, se você tiver condição de comprar os 3 livros de uma vez, você consulta aquele arcano nos 3 livros e coloca, né, no seu caderno o que você sentiu, o que você achou, o que aquela base, o que aquela estrutura está trazendo dentro daquele arcano, né? Coloca, olha, lá na Bíblia do Tarô, a carta do diabo está associada ao arcano ao signo de Capricórnio, né? E aí você vai juntando essas informações, né, dos 3 livros, trazendo a sua interpretação, o que você entendeu, seguindo a estrutura, a base aqui do que os livros estão trazendo para você. No outro dia você tira um outro arcano e assim sucessivamente, para não ficar aquela leitura maçante, né? De começar lá no louco, passar pelos 78 arcanos, porque senão você vai desistir. No segundo livro você já não vai estar querendo, né? Você já vai estar, ai, nossa, não vou, não quero e pronto, acabou, né? Então, gente, começa dessa forma que eu acho que vai ser legal. Acabou os 22 arcanos maiores, começa pelos arcanos menores, e aí você vai tendo um diário de estudo, porque você vai colocando as suas informações, você vai ter uma boa estrutura, uma boa base para quem está começando, tá? Não vai ser em uma semana que você vai fazer isso,
né? Você tem ali uns dias, meses, anos para você estudar, porque tarô, gente, é um estudo para a vida toda, né? Isso daqui é só uma base, é só para você que está começando ali, gatinhando na profissão. Mas essa base, essa estrutura, ela é muito necessária para que você se torne um bom profissional, tá? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas desses livros. Conta aqui para mim se você já leu algum livro desse, se você já ouviu falar sobre algum livro desse daqui, e espero ter ajudado vocês. Beijo, até o próximo vídeo.